Olá, está começando mais uma edição do Range Talks, o nosso espaço aqui na Range, onde nós recebemos semanalmente um convidado para falar sobre carreira, negócios, estilo de vida e tudo mais que a gente tiver vontade. E hoje nós estamos recebendo aqui um convidado super especial, que eu tenho a honra de poder chamar de amigo. A gente já se conhece aí desde a adolescência. Hoje é nosso cliente, Dr. Fábio Oney. Seja bem-vindo ao Range Talks. Muito obrigado. É um prazer te receber aqui. E o convite não foi à toa, Fábio. Nessa primeira temporada, nós estamos convidando profissionais da área de saúde para falarmos tanto do ponto de vista dos negócios na área da saúde, como também da importância da saúde para os negócios. E aí, para a gente conseguir ilustrar bem o tema de hoje, eu ouvi uma frase que ela vai direcionar um pouco a nossa conversa, tá? A frase dizia assim: não existe CNPJ forte se o CPF for fraco. E aí, do ponto de vista da saúde, como é que a gente consegue deixar esse CPF forte para ele poder ser um CNPJ forte? E o tema foi perfeito. Tenho certeza aí que vai ter uma conversa muito boa aí pela frente. Vai sim. Mas antes da gente entrar na pauta propriamente dita, a gente gosta sempre de conhecer um pouco sobre a história do nosso convidado. Hoje todo mundo conhece o Dr. Fábio Oney, médico, mas até chegar nesse caminho da medicina, teve uma história antes, né, Fábio? Enorme. Conta pra gente aí um pouquinho dessa história. Eu vou resumir, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Então eu vou tentar... Então resume. Eu vou tentar ser objetivo aqui. Sempre tive esse sonho de ser médico desde que eu era criancinha, então sempre teve esse desejo no coração, essa ânsia. Na infância eu ficava também muito doente, então acabava que eu ia também muito para o hospital com minha mãe. Então isso fez com que eu tivesse ali já o contato com o médico. Sim. Só que a probabilidade social disso acontecer era um pouco difícil. Por que você achava que era difícil? Eu vou te falar por quê. Escola pública a vida inteira. Sim, inclusive a gente se conheceu na escola pública. Foi, verdade. A gente fez segundo e terceiro ano juntos. Segundo e terceiro ano a gente fez no Luiz Eduardo Magalhães, Escola de Modelo de Feira de Santana. Isso. E você era muito estudioso, muito CDF. Sempre amei estudar. Eu sou aquele cara assim. Se você falar que não vai ser feito, aí que eu gosto de desafiar mesmo. Então, contra as probabilidades da escola pública, você falou, vou ser médico. Vou ser médico. Então, tinha essa coisa da estrutura social, porque o ensino em escola pública há 16 anos atrás era difícil, né? O acesso para a faculdade de medicina. Então, tinha esse histórico todo, mas eu sempre fui aquele cara muito estudioso. Socialmente, da família... Era difícil, porque assim, eu já vim de uma família que meu pai faleceu logo depois que eu morri. Então a gente você nasceu, Fábio. Logo depois que eu nasci. Não, gente, pelo amor de Deus. Encaixa um pouquinho o microfone. Logo depois que eu nasci, meu pai faleceu. Então isso já trouxe uma história mais difícil ali para minha vida. Sua mãe passou a ser a chefe da família. Minha mãe passou a ser a chefe da família e eram 3 filhos. Eram 3 crianças. Você era o mais novo? Eu era o mais novinho, 3 mesezinhos. Meu irmão tinha 7 anos de idade e a minha irmã tinha 10. E aí sua mãe foi tomar a frente dessa família. Minha mãe tomou a frente da família e a minha irmã tomou a frente do cuidado comigo. Então, meio que minha irmã também é minha mãe. Entendi. Então, não tinha aquela coisa de ter um médico na família. Quando falava, parecia uma loucura, né? As pessoas achavam, tá sonhando demais. Não, achava louco. Louco mesmo. A gente tinha um comércio... Era tipo uma vendinha mesmo, sabe? Inclusive você conheceu, é verdade. Sim. Você conheceu, inclusive você foi cliente. Foi. É verdade. Ótima memória. E aí tinha essa vendinha. Sim. Então, às vezes, o pessoal ficava perguntando por que eu ficava estudando todo o tempo. E eu falava, não, porque eu vou fazer faculdade de medicina. Então, eu precisava estudar. Eu era tão doido com o estudo que a gente não tinha férias. Para você ver, eu vou te falar. Primeira vez que eu veraneei na vida para ficar 10 dias na praia foi agora em dezembro. Sério? Eu nunca tinha passado 10 dias na praia na minha vida. Porque eu não sabia que era veranear. Primeiro a gente não tinha dinheiro e depois a vida foi capotando, né? Com trabalho, não sei o quê. Eu nunca veraneei na vida. Foi agora em dezembro que eu realizei o sonho. Aí, nas férias eu ficava estudando, porque eu estudava os livros... Do ano inteiro? Do ano seguinte. Ah, então por isso que você era tão CDFzinho, né? A gente lá tentando pegar. Por isso que quando o professor falava, eu já sabia a resposta aqui. Então você já se antecipava. Eu me antecipava. Nas férias eu já estudava. E aí o pessoal ficava perguntando,
por que você está estudando? É férias, menino, não sei o quê, você tá maluco, né? Sim. Aí eu falava, não, eu quero ser médico. Meu pessoal, nossa, mas você tem certeza que você quer ser médico? Eu era um menino. Sim. Eu era garoto, eu já comecei a trabalhar o quê? Com 8 anos eu já estava naquela vendinha ali no balcãozinho. Sim. Porque minha irmã é professora, então minha irmã foi para a sala de aula trabalhar. E você ficou ajudando sua mãe e E seu eu fiquei irmão. ajudando minha mãe e meu irmão. Aí tinha um barzinho também, meu irmão se envolvia com bar, precisava estudar também. Então, na parte da vendinha, Era você que assumia lá. era eu que assumia. Então, 10 anos eu já lembro, já tá no caixa lá da vendinha para passar as compras. Sim. Inclusive, meus livros de ensino fundamental e no médio também eram todos sujos de gordura. E eu tenho eles até hoje, tá? Sério? Tenho. Meus livros estão guardados. Livro de física, de química e biologia eu tenho guardado. E eles são sujos de gordura. Porque você estava ali atendendo. Porque eu estava atendendo. Então, tipo, cortava mortadela, aquelas mortadelas de pedaço. Hoje eu Que nem legal. como. Gente, a gente dá risada porque, assim, a gente lembra da história. Tipo, não é aquela coisa assim, ai, meu Deus, eu sou um coitado. Não, meu Deus, que bacana. Não, eu lembro com orgulho. Passei por isso tudo e venci. Passei por isso tudo, venci. A probabilidade não era dar certo, como eu dei certo na vida. Mas, assim, o estímulo, a garra, isso foi uma coisa que eu herdei muito da minha mãe, assim, garra, foi uma coisa que ela sempre me ensinou. Assim, E quando você seguir os falava que você sonhos. queria ser médico, a sua mãe, a sua irmã, o seu irmão, eles incentivavam isso? Incentivavam. Meu irmão fraquejava um pouco, meu irmão achava que era um pouco loucura. Sim. Ele incentivava, assim, em me ajudar no processo dos estudos, de tentar fazer com que eu tivesse mais tempo, mais horários. Sim. Mas quem incentivava mesmo era ali minha mãe e minha irmã. Minha irmã, sempre. Sonharam esse sonho junto com você? Sonharam. Agora, quem mais sonhou, na verdade, foi minha irmã. Que até minha mãe, que é tão guerreira, leonina, braba, ela fraquejou. Que foi uma sequência de vestibulares, né? Sim. Não é fácil. Não é fácil lá, e para quem sai da escola pública, Não. entrar na faculdade de medicina. Então, nisso, foram mais de 20 vestibulares. Mas antes de entrar em medicina, você chegou a fazer o EFES. Cheguei a fazer o EFES, que aí eu falei, poxa, a medicina tá muito difícil. Então, eu posso ir dar um passo e depois eu vou galgando. Aí eu fui e fiz o vestibular para biologia. Sim. Fiz o vestibular para biologia, fiquei 6 meses. Fazendo biologia? Fazendo biologia. Nesses 6 meses, eu teve o vestibular da UFES novamente. Sim. E eu fui e passei para enfermagem. Aí você fez enfermagem. Aí né? eu fui para enfermagem. Sim. Todos os 4... Aí fiquei em enfermagem. Mas meio que você estava pensando assim, ó, vou aproveitar algumas matérias aqui, se eu fizer medicina ou não. Era simplesmente assim, ó, vou tentar chegar mais perto da área de saúde que eu puder. Não, eu pensava que eu tinha de ter um intermediário ali Sim. para eu alcançar o sonho, que não dava mais para minha família ficar me sustentando. Só fazendo cursinho, só Só estudando. fazendo cursinho, só estudando. Eu precisava de um meio termo que me desse uma renda Sim. para eu poder me sustentar caso eu precisasse fazer cursinho ou tentar uma faculdade privada que me desse um acesso um pouco mais fácil. Sim. E eu conseguisse. Então, eu precisava do meio termo ali. Eu sabia que eu queria ser médico. Você meio que traçou um plano de ação. Isso. Ó, enquanto eu não consigo a medicina, eu vou tentando outros Exatamente. caminhos Vai que me vão dar uma me renda levar que para vai me esse levar sonho. até lá. Perfeito, Bacana. era isso aí. Bacana. Só que ao mesmo tempo que eu fui cursando, eu fui mantendo ainda. Eu fazia faculdade e fazia cursinho. Fazia faculdade e fazia cursinho. E continuei fazendo vestibulares. Sim. Agora, isso é bem bacana. E teve um momento que me faltou fé, tá? Foi? E você acredita que foi o último vestibular que eu fiz? Faltou fé. Faltou fé. No último, que foi o que eu passei. Verdade. Te juro. O último eu consegui pelo Enem. Primeiro, eu não me inscrevi, que eu falei, cara, eu tô terminando enfermagem, eu vou desistir. Você já estava quase terminando? Tava quase terminando, eu já tava no 8º período. Ah, tava bem perto de se formar. Tava muito, o UFES, uma universidade muito renomada. Sim. Então eu falei, eu acho que eu vou desistir. Foi o único momento que eu fraquejei, mas Deus é poderoso. Até no momento que a gente fraqueja, Deus faz um milagre. Aí eu ia até a prova do Enem, falei, não vou fazer. Falei, já cansei de me frustrar, eu não quero fazer mais não. E nesse momento a minha mãe fraquejou um pouco, lembra que eu te falei no Sim. início? Ela também fraquejou, ela falou, Fábio, não faz mais não, isso é muita frustração. E a minha irmã ficou, faz. Não fiz a inscrição, tá? Não fiz. Minha irmã ficou muito chateada. Eu lembro que no dia ela chorou muito. Fábio, não é pra você desistir. Eu falei, eu tô cansado, não quero fazer mais não. Tá bom, pra mim, eu vou terminar a enfermagem e é isso. Aí,
Passou, isso foi uma sexta-feira, quando foi no domingo, abriu as inscrições novamente mais uma semana. Você acredita? Deu uma segunda chance pra você. Aí eu falei, abriu novamente. Minha irmã ficou tão triste. Vamos fazer. Eu vou fazer. Ela chorou e eu tô um carinho, eu tô um amor absurdo pela minha irmã. Falei, eu vou fazer. Aí fui fazer essa prova do Enem. Do sábado, era no domingo. No sábado eu tava assim, ai meu Deus, será que eu vou fazer essa prova mesmo? Aí eu de novo fraquejando. Sim. Aí eu falei, vou fazer. Domingo, eu fui quase um dos últimos a entrar no portão. Porque eu não tava assim, sabe? Na verdade, você estava querendo fugir de mais uma frustração. Não era nem que você não queria, né, Fábio? Exato. Você não queria se frustrar mais uma vez. O nosso cérebro, né, quando tem repetidas dores, ele começa a querer te defender. Sim. Mas é aí que você precisa ser forte. É aí que você precisa ter a disciplina de vencer isso. Porque senão o cérebro, ele te passa a perna. A gente recebeu esses dias uma convidada aqui que ela falou justamente isso. Só não tem sucesso quem desiste. É isso aí. Imagine se você tivesse desistido daquela prova, naquele dia. Eu lembro disso quase todos os dias. Eu te digo quase todos os dias, porque quando tá em algum momento assim que eu tô ficando triste, ou vejo alguma situação difícil, eu falo, Fábio, sua vida está ótima, você quase não passou aquele portão. E aí eu fui quase um dos últimos. Agora eu vou te mostrar o poder de Deus. Eu sou um cara de muita fé. Na hora que eu sentei, todas as vezes que eu sentava numa cadeira para fazer a prova, todas as vezes eu parava 5 minutos e me conectava com Deus, Só que dessa vez a conexão foi muito forte. Oi, que bacana. Não, é uma coisa que eu não sei te explicar. Foi um poder de Deus, uma energia que eu falei, cara, tem uma coisa diferente acontecendo. Hoje vai ser diferente. Hoje vai ser diferente. E eu fui numa gana para aquela prova que eu não estava nem afim. Do momento que eu entrei no portão e ainda não estava querendo. Foi depois do momento que eu orei. Falei, cara, fui com uma gana para a prova. E de repente a prova foi ficando toda fácil. Falei, nossa, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei. Quando eu terminei a prova, eu tinha certeza que eu tinha feito uma nota que eu seria aprovado. Que bom. Fábio. Tinha certeza. A redação fluiu, tudo fluiu. Quando tem que ser, Deus vai lá e carimba, Deus vai lá e age e faz a coisa acontecer. E aí, só fiquei esperando chegar dezembro, eu já estava até organizando já a minha vida. Quando chegou dezembro, a minha nota, eu fiz... Você vê, na época, era aquele que tinha 63 questões. De 63, eu errei 3. Quase gabaritou. Quase gabaritei. Mas você sempre gabaritou, né? Vamos falar a verdade, que você consegui manter essa média. E aí, quando foi janeiro, dia 4 de janeiro, você vê como Deus faz as coisas, Lai. Dia 4 de janeiro foi o dia que foi a morte do meu pai. E é um dia triste, assim, para minha família. Sim. Dia triste para mim, porque eu não vivi o luto, mas era um dia que eu tinha esse registro, foi o dia que meu pai partiu. Um pai que eu não conheci. E a paternidade gera uma falta, né? Gera uma falta, gera uma coisa que você vai trabalhando, né, no decorrer de toda a vida. E aí foi nesse mesmo dia que eu recebi o resultado de aprovação em medicina e que eu tinha de me arrumar minhas malas e em uma semana eu tinha de estar no Rio de Janeiro, tá? E aí, Fábio, como foi essa mudança do menino do interior da Bahia para o Rio de Janeiro para encarar uma faculdade de medicina? Nunca tinha saído da Bahia. Nunca tinha saído da Bahia? Saiu a primeira vez? Saiu a primeira vez, nunca tinha viajado de avião. E aí, como foi desbravar uma selva de pedras, né? Não é igual a São Paulo, mas é uma selva de pedras também. Mas é uma selva de pedras, apesar do carioca, ele tem algumas características ali do baiano. Sim. Mas era uma selva de pedras. Isso foi em início de janeiro de 2009. Para mim era um êxtase. Primeiro que eu estava realizando meu sonho. Então, ali não tinha ninguém que me parasse. Não tinha dificuldade que eu falasse que aquilo ali ia me travar. Então, na verdade, eu estava tão feliz que todas as dificuldades, para mim, eram ótimas. Eu cheguei e aí, a princípio, eu fiquei na Baixada Fluminense, na casa de um conhecido. Só que a minha faculdade era uma das melhores faculdades, uma das mais tradicionais do Sudeste em medicina, que é a Escola Souza Marques de Medicina. Só que ela era na Zona Norte, no Rio de Janeiro mesmo, na cidade do Rio. E aí eu estava na Baixada Fluminense, eu gastaria 3 horas para chegar todo dia, então não tinha condição. E aí eu fui para lá, para próximo da região, procurar uma pensão, essas coisas. Não tinha Airbnb. Sim, a gente está falando de mais de 10 anos atrás, né? As coisas hoje estão muito mais práticas. Não tinha Airbnb, não tinha essas coisas fáceis, só tinha hotéis e aluguel. E ninguém aluga. No Rio de Janeiro para o estudante, né? Exatamente, segundo que eu não tinha dinheiro, que eu precisava viver com R$400.
Era o orçamento que você Era o tinha. orçamento que eu tinha, que a minha família conseguia me mandar, era R$ 400. Graças a Deus, R$ 400 era bem mais do que hoje, em 2009. Sim. Mas era muito pouco. Sim. E aí, eu consegui um lugarzinho para ficar. O lugar já tinham 3 estudantes da mesma faculdade, só que já estava completo o apartamento. Sim. Só que eu precisava de um canto, precisava de qualquer canto, para mim estava feliz. Aí, eles já tinham 2 quartos, cada estudante estava em um quarto. E tinha uma sala também no apartamento, que o prédio era bem próximo da faculdade, era show. Aí, tinha a sala, já tinha uma pessoa, mas tinha uma varandinha. Você foi morar na varanda. Eu fui pra varanda, eu te juro. A varanda devia ser uma varanda de 1 metro. Não dava 1 metro porque o colchão que eu botei no chão era a largura do colchão. Um colchão 88 centímetros. Era 88 centímetros por uns 2 metros de largura. E você ficou quanto tempo nesse Aí eu apartamento? peguei essa varanda, fechei toda ela de papel alumínio, porque era tudo de vidro. Sim. Eu fiquei nesse apartamento 3 anos. Mas depois eu evoluí. Depois de 1 ano eu consegui ir pra sala. Com mais um... Aí eu evoluí pra sala. E depois, com 6 meses, eu consegui evoluir para ir para o quarto. Mas você estava feliz. Você estava fazendo seu de- curso de medicina, Feliz, feliz em feliz. viver aquele processo ali. Muito feliz. Eu Porque muitas vezes a pessoa só quer o diploma e ela não quer Sim. viver todo o percurso que é de altos e baixos até o diploma chegar, né? E eu vou te falar, me ensinou tanto. Imagino. Várias características que eu tenho hoje, que são características muito boas, vários potenciais que eu tenho hoje, eles, inclusive, para performance na vida, para performance no trabalho, na empresa, Sim. para eu performar como eu performo hoje, como empresário, como médico. É fruto desses perrengues dessa época. É fruto dos perrengues dessa época. Eu aprendi bastante a valorizar, a se importar ali um pouco menos, a entender a intensidade dos momentos, entender que Deus também faz tudo na hora certa. Isso é muito Foi importante. muito bom, foi muito bom. E aí, em 2014, eu formei. Sim. Em 2014, eu me formei, já completando... Esse ano eu completo 10 anos médico. Já uma década de Já medicina. 10 né? anos médico. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido, parece que foi ontem, não é? Parece que foi ontem. Aí eu fiz residência de clínica médica, Sim. que é um período bem pesado. Mas assim, já era médico, as coisas financeiramente eram Já mais era mais confortáveis. confortáveis, Aí né? hoje eu sou o arrímio da família. E eu fiz residência de clínica médica. Inicialmente eu pensei em fazer residência em cardiologia, mas eu não me encontrei. Eu achei que não tinha muito a ver comigo. E aí, como foi que você foi para essa área de longevidade, emagrecimento, alta performance? Eu sempre tive na minha formação mesmo aquela coisa de uma visão mais holística. Sim. Do paciente. Isso sempre foi uma característica. Até os professores sempre trouxeram que eu tinha esse potencial. E eu vi que quando eu parti para fazer a cardiologia, eu vi que isso ia ser minado. E é uma coisa que era muito boa, era um dom que eu tinha. Sim. E aí eu vi na medicina integrativa, na nutrologia, que aí depois eu fiz a pós-graduação em nutrologia e medicina ortomolecular, eu vi que existiam especialidades Que tratava do ser humano ali como um todo. que tratavam do ser humano como um todo. Eu falei, existe, porque assim, não existe nutrologia na faculdade. Hoje eles estão inserindo, mas eu não tinha estudado isso. Sim. Era uma especialidade para mim desconhecida. A medicina ortomolecular, antes da pandemia, era totalmente marginalizada pelo meio médico. Só que depois da pandemia, viu-se que vários dos estudos e várias das práticas médicas que são feitas pela medicina ortomolecular foram validadas e tiveram grande sucesso na pandemia para a gente melhorar ali os pacientes com Covid. Então, hoje, a ortomolecular e a nutrologia, elas têm um outro campo. E elas são vistas de outra maneira. São vistas de outra forma de antes. Então, quando eu descobri, para mim, foi fantástico. Falei, então existe uma área na medicina para que eu possa ali cuidar do meu paciente da forma que eu gostaria de ser tratado como um todo, uma medicina integrativa, para não só melhorar uma parte da pessoa, Sim. melhorar a vida dela. Que bacana. Mas parece Aí eu que me também... apaixonei. Mas parece que também tem uma história pessoal, né? Pelo que eu já Tem, conheci. Que, tipo assim, tem. que você teve um encontro com essa área da medicina por uma necessidade sua também, né? Sim, teve. Conta essa história. Teve. Aí, são várias histórias. É. A gente depois vai ter que marcar mais um.
São vários capítulos. Mas olha só, a gente tem uma missão aqui que é de conectar os nossos ouvintes, não, né? Os nossos telespectadores. A gente nem sabe mais, porque tem gente que só ouve, tem gente que vê. A nossa audiência, Sim, né? Com perfeito. histórias que de fato façam sentido, né? Sim. E você compartilhar essa sua trajetória de tudo que você passou até chegar na medicina e agora essa história que você vai contar, né? Da sua vida, tendo contato com essa área da medicina que você é especialista hoje. Isso tudo motiva as pessoas que estão nos ouvindo do outro lado. A gente né? inspirar A gente conecta as pessoas com a sua história, as histórias conectam. Por isso que a gente fala tanto com os nossos clientes do storytelling, de contar história, porque isso de fato faz sentido para as pessoas. Sim. E aí, essa história começou comigo. Eu sempre sofri de obesidade. Eu lembro que desde que a gente estudava junto, você já tinha um sobrepeso, né? Já era obeso. Uhum. É bom a gente falar obeso. Porque às vezes a gente fica querendo mascarar, né? Você tentou minimizar um pouco, mas isso, na verdade, não é o melhor caminho. O caminho é a gente aceitar realmente... Aceitar a condição que é para poder você enxergar. Sim. Então, eu era obeso. Sim. Eu era obeso. Só que eu tinha essa dificuldade. Eu cheguei a pesar 136 quilos. Quando eu terminei a residência de clínica médica, eu estava pesando 136 quilos. Estresse. Noites de sono sem dormir, até porque a carga horária na residência de clínica médica ela era absurda. Eu folgava um turno na semana inteira. Durante um ano, foi o primeiro ano, eu folgava um turno na semana. Era só isso aí que eu tinha, que era o turno da tarde e do domingo. Então, eram noites de sono perdidas, muito estresse, sedentarismo, uma alimentação ruim. Isso tudo me levou a duas coisas. Primeiro, que eu adquiri uma doença autoimune, que é a retocolite ulcerativa, que é uma doença inflamatória intestinal. Que tem a ver com esse estilo de vida todo errado aí que você falou. Que tem a ver com totalmente. Isso aí foi... Eu fiz esse caminho, né? Durante o processo de residência médica, eu fiz esse caminho. E aí, alcancei 136 quilos e eu estava num momento que eu estava sem esperança também. E aí, eu fui também para um nutrólogo. Eu conheci a nutrologia... Como paciente. E aí, eu fui numa especialidade e ele me tratou no sono. Ele melhorou. Primeiro que a consulta durou 1 hora, já achei aquilo super diferente. Nossa, o médico fica 1 hora com o paciente. Isso não é o comum que a gente vê hoje em dia. Então, ele tratou o meu sono, ele perguntou da minha vida, ele perguntou do meu trabalho, ele me perguntou de estresse, ele me perguntou de ansiedade, ele perguntou do meu sono, ele me perguntou de depressão, ele me perguntou até da minha infância. Então, eu falei, cara, esse cara tá me perguntando muita coisa, tudo isso aí. E aí, eu comecei o tratamento. E eu vou te falar, em 30 dias, eu já era uma nova pessoa. Em disposição. O nome dele é Bernardo, doutor Bernardo, maravilhoso você, meu amigo. Transformou minha vida, disposição, tudo, energia. E aí, disso aí em diante, atividade física, eu nunca mais parei. Isso foi no ano de 2015. Até hoje, eu nunca mais parei com atividade física. E eu era sedentário. Vivia focado em hiperfoco ali em estudar, trabalhar. Hiperfoco em trabalho. Era trabalho. E aí a gente já entra no nosso tema propriamente dito, tá, Fábio? Ótimo, que aí a gente viu que só o trabalho sem um CPF bom não vai dar certo. E aí, nesse momento que você viu que você precisava reconfigurar seu estilo de vida, a medicina ortomolecular te ajudou nesse processo. Muito. E você decidiu seguir também por essa área, por encontrar ali um sentido para tudo aquilo que você já enxergava. Olha, isso faz total sentido para mim. Perfeito. E aí, Fábio hoje cuida de pessoas que estavam passando ou que estão passando pelo que você passou lá atrás. Cada um é uma realização. Então, já que a gente estava falando disso, vamos para a nossa pauta, né? Que é justamente essa questão de ter um CPF forte para que o CNPJ seja forte também. Perfeito. Fábio, eu imagino que você receba muitos empresários no seu consultório, né? Pelo que a gente conversa, a gente atende Fábio, né? Fábio é assessorado pela RINGE. Há alguns anos já. A gente já faz um trabalho juntos há alguns anos e a gente sempre está conversando, né, sobre esse perfil de cliente. Então, você atende muitos empresários, né? Atendo muitos empresários, comerciantes, CEOs, que são pessoas ali que estão ali na questão da busca ali pela performance, pela energia, por
menos procrastinação, um cérebro mais apurado, mais afiado. É uma coisa que se busca hoje, tanto na nutrologia quanto na medicina ortomolecular. E é uma coisa que a gente trabalha muito. E a gente vê que vidas realmente são transformadas. Assim, as pessoas se acostumam, né, com o acordar e levar o dia só porque ela tem responsabilidade. Sim. É muito diferente você acordar e você ter a vitalidade para você fazer aquele dia. Sim. E você acordar e cumprir aquele dia por obrigação e por responsabilidade, só porque você tem boleto para pagar. As duas pessoas cumprem as mesmas coisas. Mas vão ter resultados diferentes. Totalmente. Então, essa questão Você entendeu tudo. Os resultados, eles vão ser... E por isso que a frase representa muito isso, né? Muito. Um CPF é uma pessoa. Uma pessoa que ela não tá bem, que ela não tem uma disposição, que ela não tem uma saúde física, ela não vai conseguir sustentar uma alta performance nos negócios. Não vai. E aí você falou, quando você falou, né, do seu quadro de obesidade, você estava sem dormir, sem se alimentar direito, sedentário e tal. Tudo isso impacta nos resultados que você gera no seu trabalho. E a gente acha que essa conta não chega, mas só que essa conta acaba chegando. Eu ouvi hoje, quando eu tô na academia, eu sempre busco assistir alguma coisa. E hoje eu gosto. Hoje eu tava assistindo uma pregação de um pastor, que o nome dele é Luciano Subirá. E ele foi obeso igual você, assim, 130 e tantos quilos. E ele disse que ele, nunca tinha... E era sobre isso, sobre o cuidado com o corpo. E ele falou que ele teve alguns choques de realidade e um deles foi com um médico ortomolecular. Ele chegou e falou que ele era obeso, mas ele fazia os exames e estava tudo ok. Aí o médico falou assim, você tem sorte, mais do que o que você tem juízo. Porque isso que você está fazendo com o seu corpo é como um cartão de crédito. Você está passando, está se alimentando mal, está dormindo pouco. Uma hora essa fatura vai chegar para você. E ele disse que, de fato, a fatura chegou e ele precisou mudar completamente o estilo de vida dele. E é bem isso, né, Fábio? A gente estava conversando aqui com o Dr. Elton, que foi um psiquiatra que esteve com a gente alguns episódios atrás. E ele, inclusive, eu assisti. Muito bom. Que bom que você gostou. E ele estava falando justamente sobre essa questão da gente não pensar só no trabalho como o hiperfoco ali no trabalho, que a gente precisa pensar na saúde mental, nas outras áreas da vida da gente. A saúde física é primordial, né? É o pilar de sustentação. Não é? Quando você fica ali só com aquela questão de foco, só no trabalho, você tem que entender o que é valor para você, o que você valoriza mais. Para mim, dando minha experiência própria, hoje, depois de todo o processo de aprendizado, interior, de vida, riqueza para mim hoje é tempo. Tempo para mim é uma riqueza. O dinheiro, ele permite momentos, permite dar conforto para minha família, permite que a minha família e eu tenhamos bons momentos, tenhamos acesso à saúde, a uma boa formação, é uma boa viagem para a gente viver um momento bacana. O dinheiro é para servir a gente. Quando a gente serve ao dinheiro, aí é aquela coisa, nenhum CNPJ vale sua vida. Nenhum. Então, isso é o principal que a pessoa precisa ter noção. A partir do momento que ela entende isso, aí vamos lá, ajustar o CPF para o CNPJ funcionar. E tem muitos caminhos que a gente pode fazer para que a pessoa consiga ali atingir performance. Agora, isso tem que começar ali nos hábitos. Que hábitos seriam esses, Fábio? Existem 3 hábitos que eles são super importantes e são super negligenciados. E as pessoas sabem, mas mesmo assim, elas negligenciam. Elas negligenciam por falta de disciplina e uma falta de um processo metabólico do corpo funcionar. Nem tudo é culpa da pessoa. E aí a gente pode entrar até num tema polêmico, Fábio, falando sobre isso. Há um tempo atrás, como a gente te acompanha, te assessora, a gente ficou meio... foi babado, atento a essa polêmica. Foi babado. Eu lembro que você falou aí, nem tudo é só a força de vontade. Às vezes é um processo metabólico, né? E há um tempo atrás você falou que só fazer dieta, em um dos seus vídeos, que gerou uma certa polêmica até com os profissionais da área de nutrição e educação física, você falou assim, só o exercício físico e a dieta não vai resolver para um paciente que está obeso. E as pessoas não entenderam muito bem o que você quis dizer. Porque, na verdade, nessa era de rede social, as pessoas pegam um corte daquilo que você falou para levantar
uma bandeira de algo e tal. O famoso juizado de minimíssimas causas. Exatamente. E aí eu lembro que nessa época, os educadores físicos, os nutricionistas caíram matando. Sim. Mas você quis dizer que é importante sim, não é isso? Fazer atividade física e ter uma dieta equilibrada, mas não somente isso para o paciente obeso. Não, perfeito. Por que não somente isso? Explica para as pessoas agora. Inclusive, não tenho problema nenhum com nutricionistas nem educadores físicos, inclusive fazem parte da minha equipe e são peças cruciais no processo de mudança de vida, são peças cruciais. Quando eu trouxe esse tema, que foi muito polêmico, é aquela coisa. Quando a gente fala que a dieta e o exercício físico, ele traz aquele resultado, a gente gera uma expectativa em muitas pessoas que ela pode se frustrar mais uma vez e desistir. Do processo, né? Porque repetidas frustrações em algumas pessoas gera desistência. Como ia acontecer com você com a medicina, Como ia acontecer né? comigo com a medicina. Perfeito exemplo. Então, por quê? Existe o quadro metabólico por trás da pessoa, existe o quadro hormonal. Então, por exemplo, você pode ter resistência insulínica, que é aquela dificuldade ali de como a glicose se comporta no seu corpo. Então, mesmo que você vá fazer uma dieta e uma atividade física, vai melhorar a resistência insulínica? Sim, vai melhorar. Mas, no primeiro momento, pode ser que essa pessoa ela não consiga corrigir isso somente com a dieta e com a atividade física. Então, ela vai, faz ali 1, 2, 3 meses e não vê resultado nenhum, nem na energia, porque na resistência insulínica a pessoa realmente ela se sente cansada e ela tem uma dificuldade para fazer a dieta. Por quê? Porque a pessoa com resistência insulínica ela tem dificuldade de ter energia, que é uma das coisas que a gente precisa ajustar na pessoa que busca performance, na pessoa que busca energia. Se a pessoa tem resistência insulínica, ela precisa ser corrigida, independente da condição corporal dela, se ela busca estética. Se ela quer ser uma pessoa com energia, ela tem que corrigir, porque a glicose ela não entra no músculo, e se a glicose ela não entra no músculo, a pessoa não tem como exercer os movimentos, a pessoa não tem como ela se movimentar, exercer as suas atividades. É uma pessoa cansada, é aquela pessoa que acorda, Sim. dá umas 8 horas da manhã, ela joga um café para dentro, aí ela dá aquela acordada. Por causa do café, tá? Uhum. Aí ela vai no café, chega a 14 horas, o café já não dá mais conta. Aí o cérebro não tá nem aí se você vai bater 1 tonelada e se um guindaste vai tirar da tua casa. O cérebro, ele quer disposição, ele quer felicidade. Ele quer felicidade, ele não tá nem aí pra você. Vai tá com 1.000 quilos, o cérebro não tá nem aí, ele tá rindo de você. E aí, ele quer prazer. Ele quer prazer. Rápido. Inclusive rápido. Sim. E aí ele vai querer o quê? Um carboidrato, um açúcar. Um carboidrato refinado, uma coisa gostosa. De preferência processado, que vai ter mais a coisa do prazer, né? Porque o carboidrato é receptor opioide. Então, é relacionado à compulsão, o prazer, aquela sensação de plenitude ali, momentânea. Então, você pega e coloca a responsabilidade numa pessoa. Tanto a gente pode falar dos 2 perfis de pessoas aqui. Tanto a pessoa que busca energia, que busca performance para o seu trabalho, para o cara que ele é de alta performance na sua empresa, na sua função, na sua profissão, ou as mulheres que querem ter uma performance boa em casa, com seus filhos, não ficar aquela mulher esgotada, até porque a atividade do lar também é uma desgraça. Até no sexo também, né? E essa no performance. sexo também, lógico, porque também demanda energia. Uhum. Então, até a mulher que é dona de casa, que ela também precisa de energia para cuidar das suas coisas, também cuidar dos filhos, ela também precisa de performance. Sim. E aí, ao mesmo tempo, é a pessoa que ela não tem performance na vida e ela também está acima do peso, com sobrepeso ou obesidade. Por quê? Resistência insulínica. Só na resistência insulínica, a pessoa já tá ali se sentindo esgotada. Então, não dá pra gente jogar essa responsabilidade só pra dieta e pro treino. Porque a pessoa vai fazer um tempo, vamos dizer assim, uma porcentagem vai conseguir, sim, mas a maior porcentagem não consegue. Não consegue. E aí fica a sensação de frustração. Compulsão, é um desejo, é um impulso que é maior do que a sua própria força de vontade. Então, no início, a pessoa precisa de apoio. Não dá pra gente jogar a responsabilidade toda para ela,
Poxa, a pessoa ela já se frustrou várias vezes. A gente vai gerar mais uma frustração? Sim. A gente tem que dar a mão a essa pessoa, chamar para a realidade, lógico, que não existe nenhum tratamento que vai cumprir as suas ações. Sim. O beabá, o ABC, você tem que fazer. Sim. Mas você cumprindo aquilo ali, você precisa de ajuda, precisa de um apoio para fazer dar certo. E depois que dá certo, melhora ali a questão de sensibilidade da insulina, seu metabolismo melhora. E aí a coisa flui, aí a coisa acontece, você segue depois a vida sozinho. Até porque essa é uma dúvida grande, né? O pessoal, eu vou fazer um tratamento e vou ficar dependente dele a vida toda. Eu vou ficar com energia agora. E depois eu vou ter que ficar dependente de tomar um medicamento para manter. Exatamente. E muitas pessoas têm preconceito justamente por isso, né? Bem porque comum. acha que somente com medicação é que vai ter um resultado efetivo. A medicação, na verdade, vai ser uma válvula propulsora para você dar um início naquele processo. Exatamente. Depois que o seu corpo está ali energizado, você vai seguir. Aí você precisa fazer a sua parte. Dieta, atividade física. E uma terceira coisa que as pessoas negligenciam muito, tá? Qual é? Sono. E empresário, então, né? O sono é negligenciado demais. Por conta de toda a ansiedade, eu acho que o sono é uma das coisas que a gente mais tem. Porque a gente não tem controle sobre isso, Exato. né? Se você estiver num estado de estresse, de ansiedade, com hábitos ruins, o seu sono vai ser afetado. E eu falei aqui até com o Elton que no meu primeiro ano de empresa, por conta de toda a mudança de configuração de CPF para CNPJ, foi uma mudança muito radical. Fácil, eu achava que era fácil, não foi tal. E eu fiquei um ano sem dormir direito. Foi o pior ano da minha vida. Eu ouvi. E hoje, de fato, eu sei a importância que o sono tem. Muito. Quando eu não durmo bem, meu corpo no outro dia não é o mesmo. Já acorda inchada, tá? Já acorda inchada. A marca do edredom, marca do lençol, marca da fronha, o mapa tá todo no corpo. Então o sono... Dá pra dizer até a marca, a marca do edredom. E o que é que a gente faz, Fábio, para ter uma qualidade de sono melhor que contribua para nossa melhora de performance? Vamos lá. Primeira coisa. Higiene do sono. Como é isso? Higiene do sono. Vamos lá. Eu já falei, e eu achei ótimo. Eu tenho uma regra, que é a regra 10, 3, 1. 10, 3, 1. Regra 10, 3, 1. Ó, gravem aí. Regra 10, 3, 1. 10, 3, 1. É a regra do sono saudável. Como é isso? Até 10 horas da manhã é a última hora que você vai tomar café. 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Por quê? A cafeína, ela é um estimulante. Então, cafeína, ela dura em média 8 horas para ser metabolizada. Então, você toma de manhã, mas tem 8 horas lá no seu corpo. 8 horas lá no seu corpo. Então, se você tomou 10 horas, ela vai ali até 18. Só que em algumas pessoas, aí não tem como a gente saber. Em algumas pessoas, ela é metabolizada mais lentamente. Então, às vezes, pode durar até 12 horas. Então, de regra, café até 10 horas da manhã. Sim. O 3, que muita gente vacila, e vou ser bem sincero, eu também tenho dificuldade no 3. O 3, para mim, hoje é o maior desafio que eu tenho na minha saúde. O 3 você só pode se alimentar ou ingerir qualquer líquido até 3 horas do horário antes de dormir. E senão a gente vai ficar acordando durante a noite, bexiga cheia, o que é isso? Não é isso. É o quê? Sensibilidade da insulina. Qualquer coisa, água, qualquer líquido. Não. Líquido que eu falo, líquidos... sucos, essas coisas. Se você for tomar um chá, sim, pode. Ou água, não tem problema. Mas nada que venha, se for líquido com carboidrato, esquece. Entendi. Porque tem tudo a ver com a sensibilidade da insulina. Porque quando você vai e você ingere, come ou ingere algum líquido, que a gente fala líquido assim, um suco, por exemplo, suco, refrigerante, depois, próximo ao horário de dormir, primeiro, o seu processo digestivo, ele vai acontecer à noite. De noite... é para o seu corpo recuperar, de noite é para o seu corpo subir o GH ali 2 horas da manhã, noite sono boa. Quando for 4 horas da manhã, vai ali levar cortisol para te acordar, testosterona. Isso é o ideal, você dormindo bem, umas 10 horas da manhã, você dorme. 10 horas da noite. 10 horas da noite, 10 horas da manhã vamos estar acordados, pelo menos que a gente já está energizado, gente. E aí, 10 horas da noite você dorme, e aí quando for 2, 4 da manhã, seus hormônios estão ali bem equilibrados. Se você está com um processo digestivo, o corpo ele não vai se preocupar em recuperação, em reparo, que é o objetivo da gente dormir. Sim. Ele vai se preocupar com o processo digestivo. E nisso, você vai estar ofertando glicose, então você vai estar lá se enchendo de energia,
Para que você precisa de energia? Se você vai dormir. Se você vai dormir. Você não precisa. Então, o corpo ele vai fazer o quê? Estocar. A glicose, é bom entender isso, que quando entende, registra e muda. A glicose fica no sangue. Porque você já está desfazendo a resistência insulínica. Então, Sim. a glicose não entrou no músculo, que ela tem que entrar no músculo para a gente se movimentar. Sim. Glicose não entrou no músculo. Se ninguém mexer, se ninguém salva, você se transforma em uma pessoa com diabetes da noite para o dia. Você ia dormir bom. Sim. E eu dormi sem diabetes e acordei com diabetes, tipo 2. Só que o fígado salva a gente. Ele pega essa glicose e transforma, ele não tem como sumir. Então ele pega e transforma em gordura. Sim. Que é para sua glicose não sumir da noite para o dia. E aí vai acumulando essa gordura. Exatamente. Então vai acumulando essa gordura. Toda vez que você vai comendo mais tarde, você vai acumulando. Que é por isso que o povo tem gordura no fígado, tá? Gordura no fígado é um dos primeiros sinais de resistência insulínica. Então, Fábio, quer dizer que comer ou beber 3 horas antes de dormir não é o ideal. Até 3 horas. Até 3 horas. É, menos de 3 horas não é ideal. Você vai dormir 10 horas da noite e você faz Então conta aí você tem que ir aí 19 horas. 19 horas. Até 19 horas. A última refeição. Se você vai dormir 11, o ideal é não passar de 11 horas. Eu sou aquela pessoa que... Meu marido... Eu sou a pessoa que eu faço a última refeição. Eu sou bem sincero, gente. Eu tenho dificuldade, sabe por quê? Meu hábito. Eu não consigo pegar e jantar 7 com as horas coisas... da noite. Não é Antes isso. de resolver. Antes de resolver. Eu vou chegar em casa, então eu vou passear com o Shake e Kika, meus cachorrinhos. Eu vou passear com o Shake e com a Kika. Aí eu fico mais meia hora brincando com o Shake. Eu vou resolver aquelas coisinhas de trabalho ali que fica. Aí eu tenho empregada, mas se eu chegar aí, que eu sou meio viciado em organização. Se eu chegar e a casa tiver com poeirinha, eu passo um pano na casa também. Juro. Aí só depois que você faz tudo isso que você vai comer. Depois que eu faço isso tudo, é que eu vou comer. O correto é, cheguei e fiz a refeição. Eu tenho dificuldade nisso. Sim. E já teve tempo que eu já consegui corrigir. Eu te falar, a vida é outra. É. Na verdade, eu digo sempre o seguinte. Marcelo, meu marido, um beijo, amor. Ele não come e dorme. Porque ele teve problema de esofagite, então a Sim. questão do refluxo, tudo isso. Então, ele só dorme se ele passar uma quantidade de horas depois que fez a última refeição. Eu sou aquela pessoa que eu posso ter comido um prato de feijoada, de rabada, o que for. Eu vou deitar e vou dormir. Não, Só que isso não... Ó aqui, né? O resultado tá aqui. O cartão de crédito passando. A conta cheia. Então, agora, eu realmente... E o que a gente tá conversando hoje tem tudo a ver com o que eu ouvi hoje de manhã, nesse vídeo que eu te falei. Ele falou que o médico, ele deu um exemplo pra ele, falou que ele não dormia. Ele dizia que ele não dormia. E o médico falou, você precisa dormir. Ele dizia, dormir é perder tempo. É investimento. Porque ele é hiperativo, ele trabalha muito e tal, e ele dizia, dormir é perder tempo. E muitos empresários que estão nos assistindo agora, inclusive, Com também certeza. devem compartilhar desse mesmo sentimento. Dormir é perda de tempo, eu não preciso dormir, eu tenho muitas coisas pra fazer. Eu tô olhando pra uma pessoa também aqui, ó, que ela dorme muito pouco. Ela gosta de trabalhar à noite, eu tô dormindo e ele tá lá trabalhando. Então, assim, ele falou que o médico disse o seguinte, você já foi na Disney? Alguma vez você já passou na Disney e viu alguém fazendo manutenção de algum brinquedo, de alguma coisa? Não, nunca vi. Então, que horas eles fazem? Os reparos, à noite, quando não tem mais ninguém no parque. Ele falou, seu corpo é igual a Disney. À noite, quando você tá dormindo, é que ele vai fazer os reparos. Perfeito. Se você não dorme, o seu corpo não faz isso. É isso aí. Então, o sono é um remédio natural que Deus deu pra gente, não é isso, doutor? E que a gente negligencia. Aí, o terceiro. Então, olha, a gente precisa equilibrar o sono, Sim. equilibrar a dieta e a atividade Você falou física. 10, 3 e faltou 1. O 1, meu Deus, quase que eu ia deixar um de fora, a gente não podia nunca, que eu já ia Então, vamos pular. recapitular, pessoal. É porque a gente tá no 3-3, lembra? 3 mudanças na Sim, vida, só e aí que o sono foi 3 também, não pode pular um. Então, vamos lá, o sono, 10 horas, Isso. café da manhã, ou café com cafeína, Isso. só até 10 horas da manhã. É. 3, beber ou comer, Uhum. no máximo, Até até 3 3 horas horas antes de antes dormir. E 1, qual é? Vamos pro 1. Eu tenho certeza que ninguém pratica. Esse eu pratico. Esse eu sou exemplar. 1 hora antes de dormir, 0 telas. Esse é mais difícil pra mim. Esse é mais difícil. 0 telas por causa a luz azul, Sim, TV, celular. Isso diminui a nossa conversão de serotonina em melatonina. E a gente precisa da melatonina, que é um hormônio produzido no nosso cérebro, uma glândulazinha chamada pineal. A gente precisa da melatonina para a gente alcançar o sono, ficar sonolento e dormir.
e ela vai ajudar não só começar a dormir, como ela melhora a duração do sono e faz com que você atinja mais o sono REM, que é o sono profundo. Então, eu vou dormir às 10, tela só até às 9. Tela só até às 9. E tem outras coisas, hein? Você pode, dependente da sua religião, vai fazer uma meditação, vai orar, vai ler um livro. Eu faço leitura Sabe antes qual é o meu problema da leitura? Eu não Sim. compro mais livro físico, né? Não, eu amo livro físico. Aí eu leio aqui no iPad ou no Kindle. O Kindle não tem luz azul, ele é até melhor do que Sim. o iPad. Então eu vou até evitar de usar o iPad antes de dormir para ler. Eu gosto de ler também antes de dormir. Agora, a luz branca, ela também não é o ideal, tá? É. Pra eu te falar, o ideal, quando você chegar em casa, as nossas células, elas são primitivas. Elas não estão nesse mundo moderno que a gente está. Por isso que a gente engorda, que é o processo de reserva de energia, para quando você não conseguir caçar, quando você não tiver acesso ao alimento, você não morrer. As nossas células com relação a sol, ao nosso ciclo circadiano, a escuro e luz, dia, também é a mesma coisa. Então, o ideal, 18, 19 horas. 19 horas, que, por exemplo, agora no verão o sol começa a se pôr ali 19. 19 horas já não era para você estar com luzes brancas também em casa. É para você estar ligando luzes amarelas e aquela meia luz. Abajur, arandela. Você já ir diminuindo a fonte luminosa. Isso é uma coisa que eu não sabia. Inclusive, foi o nosso eletricista que me deu essa dica. Uhum. Eu perguntei por que as luzes do quarto eram amarelas e as outras eram brancas. E ele Sim. falou justamente por isso. Nossa, é eletricista bom. É Depois me bom. passa o contato. Gostei dele. Cara, sabe viver, Ele tá? falou sobre isso. Tem Ele energia. falou que o quarto tinha que ter luz amarela, luz e amarela. tal. E explicou. E o ideal é para a casa toda. É, pra casa toda, né? Casa Então toda, vamos você colocar luz amarela na casa, Que é o que gente. vai imitando a luz lunar. Sei. Que é aquela luzinha mais amarela e aquela luz mais opaca, mais fraca. Então não existe alta performance sem sono de qualidade. Não existe. O empresário que quer ter um CNPJ forte tem que entender que o CPF dele precisa dormir. Exatamente. E não adianta adianta. levar problemas para casa. Você tem que separar isso aí. O que acontece muito comigo, assim, é durante a noite, que, inclusive, assim, eu trato ansiedade, né? É um Sim. problema pra mim, então eu trato ansiedade. E eu lembro que na consulta com o psiquiatra, ele falou justamente sobre esse sono do ansioso. Eu não tenho dificuldade de pegar no sono. Eu consigo dormir. Mas dá 2 horas da manhã, plim! Aí começa um pensamento atrás do outro. Ah, mas eu tenho que fazer tal coisa amanhã, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não sei o que e tal. E uma das coisas que ele falou foi justamente isso, a importância de fazer esse processo de higiene do sono, do círculo circadiano. Ciclo circadiano. Isso. E tal, todo esse processo. Então a gente precisa cuidar do sono para ter uma alta performance. Precisa, porque aí você consegue regular os seus hormônios. Então, você dormindo, por exemplo, 10 horas, no máximo ali até as 23 horas, o que acontece? Você fazendo a regra 10, 3, 1, perfeito. Chegou ali 10, 11 horas, você começou o seu ciclo do sono, vai entrar no sono REM, que é um sono que recupera, você vai entrar várias vezes nele. Quando for 2, 3 horas da manhã, sobe o seu GH, que é um hormônio, no adolescente, é o hormônio do crescimento, né? Que faz a gente ganhar estatura. E na vida adulta, esse hormônio continua presente. É um hormônio que ajuda na queima de gordura. É o hormônio da juventude. É o hormônio que te faz ficar ali mais jovem. Melhora o seu aspecto até de pele. Melhora a sua composição corporal, que é um hormônio que aumenta a queima de gordura, diminui a sua gordura corporal. Quando for ali umas 4 horas da manhã, você começa a ter um picozinho do cortisol, que a gente vai falar dele. Vai ser o terceiro ponto, hein? O terceiro ponto vai ser ele. A gente tem um picozinho do cortisol, e aí depois sobe testosterona. Olha mulheres com libido, olha os homens aí com a libido baixa, porque não tem uma qualidade de sono boa. Homens que não acordam com ereção, porque não tem um sono bom, então não tem esse pico de testosterona de manhã. Olha o quanto que o sono impacta. Então, você fica com a libido baixa, você pode ter disfunção erétil, você pode ficar cansado, você pode ficar com aquela fadiga crônica, você pode ter compulsão, você pode ter resistência insulínica. Isso, 6 coisinhas aqui que eu elenquei rapidinho, só porque você não dorme bem. Em alguns casos, doutor, é necessário intervenção medicamentosa mesmo, né? Em alguns casos é necessário. Eu uso muito aqui, a gente usa muito lá no Instituto, a suplementação de melatonina. Melhora muito. Em alguns casos, a gente faz venoso magnésio, também ajuda bastante. A gente faz ali durante 1 mês, 2 meses, suplementação E não é um venosa. medicamento, é uma suplementação, né? Não é medicamento. Primeiro, a gente tenta corrigir o corpo. Aí a gente faz suplementação lá venosa, na veia, soro, injeção, essas coisas. De minerais,
vitaminas e outros ativos para desinflamar o corpo, melhorar o funcionamento da glândula pineal, para melhorar a sua quantidade de serotonina. A gente faz, por exemplo, o triptofano venoso, que ele é o precursor da serotonina. E aí, se você está com mais serotonina, de noite você vai ter mais serotonina para se transformar em melatonina. Se você tem mais melatonina, olha o seu sono também se comportando melhor. Então, a gente tenta primeiro essa forma mais natural. Quando isso não dá certo, que são raríssimos casos, tá, Laine? É muito raro. Eu vou te falar pontualíssimo. Aí a gente entra com alguma medicação, mas isso é muito raro. Geralmente, a gente foi feito para funcionar bem. Nosso corpo já tem tudo que a gente Ele precisa para funcionar. tem tudo que a gente precisa. Então, a gente só precisa cuidar bem dele. A gente só precisa cuidar bem dele. E quando a gente usa as vitaminas ao nosso favor, a gente consegue fazer o corpo funcionar de uma forma que às vezes você nem imagina. Você disse que a gente ia falar sobre o cortisol. E eu hoje ouço muitas pessoas falarem do cortisol como se ele fosse um vilão. Ele é vilão mesmo, o cortisol? Então, chegamos nele que eu acho que é super importante e desafiador. A gente falou sobre 3 pilares. Dieta e atividade física, que a gente já entendeu que não precisa ser, dependendo do caso, não é necessariamente só isso. Sim. A gente falou sobre uma qualidade de sono. Sim. E para a gente melhorar esse arco aí energético de performance, a gente tem que falar sobre estresse. E se a gente está falando sobre estresse, a gente está falando sobre uma glândulazinha chamada adrenal. E quem se estressa é o empresário, né? E quem se estressa é o empresário. É engraçado. Inclusive você tem 2 empresas aqui em Feira e no Rio de Janeiro, né? Instituto Fabioney Bahia e Instituto Fabioney Rio. Gerenciar essas 2 empresas deve dar um estressezinho, Dá né? um estresse razoável. A minha adrenal é sofrida. Dá trabalho para tratar. Então vamos ver o que é que a gente consegue fazer para melhorar essa questão do estresse. Aí a gente tem essa glândula adrenal, produz cortisol. Cortisol não é somente vilão, gente. Pelo amor de Deus, não fiquem com isso na cabeça. Cortisol não é só vilão. A gente também precisa dele. Cortisol que acorda. Então, a gente tem um primeiro pico, o ideal, né? A vida maravilhosa seria assim. 4 da manhã, um primeiro picozinho de cortisol. 6 horas da manhã, 5h30, ele dá um segundo pico, acordou. Por quê? Porque o sol apareceu. Então, a outra coisa importante. Janelas é para estarem abertas. Esse negócio de blackout, gente, esquece isso. Janelas abertas, o sol entrar, aquilo entrar ali na sua retina e mandar uma mensagem para o seu cérebro, para sua glândula hipófise, aqui adrenal, produz cortisol, o sol tá aí, acordou, vamos lá, acorda, e aí o cortisol... Eu já tinha ouvido alguma coisa sobre isso e eu tenho um hábito de todos os dias... Tu tem blackout? Eu tenho no quarto, mas olha só, todos os dias de manhã quando eu acordo, eu faço meu devocional. Eu tenho aquele momento de orar, de ler a Bíblia e tal. Então a primeira coisa que eu faço é abrir a porta da sala onde eu faço esse devocional e ficar olhando pra fora, tomando aquele sol assim. Ótimo. É a primeira coisa que eu faço, porque eu já tinha ouvido falar sobre a importância disso, de você ter esse contato com o sol assim que você acorda. Agora você abre do quarto e acorda o Marcelo também. Pode abrir o Enzo, pode abrir a do Enzo eu faço toda. isso. Assim que eu acordo, eu abro a cortina do quarto de Enzo. Não deixa ninguém dormindo, não. 6 horas da manhã o cortisol é pra subir. Esse realmente... Na verdade, o nosso corpo foi feito pra despertar, né? Nesse horário aí. A gente tá brincando, mas é verdade. O nosso corpo ele foi feito pra despertar esse horário, que é quando o sol aparece. Por isso que a gente tem que abrir. E aí dá o primeiro sinal pro cortisol. Vem aquele baixinho ali 4 da manhã, quando é 5h30, 6 horas da manhã, segundo estímulo do cortisol. Disposição. Por isso que não é o ideal você também acordar e tomar café. Por quê? Porque quando você vai... Café, a bebida é café. A bebida café. Bebida café, não é o café da manhã. Sim. A bebida café, bebida energética. Porque você manda uma mensagem pro seu cérebro que você já está com energia. Aí ele não produz mais. Exatamente. Bacana. Não precisa nem completar. A partir de que horas, então, a gente deve tomar café? 7, 8 horas da manhã você já tá tranquilo para poder tomar café. Não tem problema, que a adrenal já trabalhou, ela já entendeu que ela tem que trabalhar. E aí você fazendo esse amanhecer mais saudável, se você não tiver uma vida extremamente estressante, seu cortisol vai se comportar bem ali até a metade do dia.
Quando for umas 14 horas, ele vem dar um outro picozinho. Então, você não tem... Seu corpo vai estar com energia. Então, você já não tem aquela compulsão vespertina de busca de energia. O seu corpo está com energia. Não precisa comer carboidrato. Seu cérebro não precisa mandar você comer açúcar, porque seu corpo está com energia. Geralmente, pela manhã é o período que eu sinto menos vontade de comer, inclusive. Exatamente. Porque a glândula adrenal, mesmo sofrida, ela trabalha. Mesmo sofrida, ela capengando, ela vai. Agora, de tarde, ela entra em falência mesmo. Aí, de tarde, a gente tem vontade de comer até o reboco da parede. Deu 5 horas da tarde, você tem vontade de comer até o reboco da parede. E é no açúcar. É, né? Geralmente é no açúcar. Na mulher é mais sofrida. A vida da mulher é difícil, viu, Laís? A gente passa por TPM. A vida da mulher é brabo. Porque a mulher já tem menos serotonina. Aí a mulher baixa a serotonina. Aí, às vezes, ao invés do cortisol subir, baixa o cortisol. Aí desgraçou. Aí fica difícil. A vida da mulher, a vida fisiológica da mulher. E socialmente também, né? Tá vendo, Marcelo? É brabo. Não, eu falo isso com todos os meus amigos. Gente, a mulher tem que ter as particularidades. O mundo precisa enxergar, porque fisiologicamente a vida da mulher é muito difícil. O que torna o social dela e o social também é difícil. Então, quando junta as duas coisas, a vida da mulher não é fácil. Sim. O ciclo hormonal que a mulher faz em um mês, o homem faz aquilo na vida. Pois é. Nossa, bota aí 12 e a mulher viveu 70 anos. Porque mesmo na menopausa tem um ciclozinho. Sim. Fora que a menopausa já é difícil para a mulher. Multiplica aí 70 vezes 12 e o homem só fez 1. E a gente aí fazendo tudo com a mão nas costas ainda, hein? Exato. Não, vocês são guerreiras. Vocês são guerreiras. Então a gente tem essa resposta. Se for um dia que você não veio estressado, maravilha. Seu cortisol se comportou bem, chega de noite, ele vai baixando ali 18 horas. E é o horário que é para você preparar para o seu corpo entrar no sono e se recuperar. Só que hoje a gente vive uma carga de estresse muito grande. Essa busca incessante, porque quando a gente fala aqui em performance, não é aquela frustração da perfeição. Sim. É a performance de atingir o melhor de acordo com as suas características na sua área. Sim. Não é ser o perfeito em tudo, que isso às vezes gera uma busca de performance insaciável. Que é inatingível e até. que é inatingível, exatamente. Só vai gerar frustração. Só vai gerar frustração. É uma coisa que você nunca vai conseguir preencher. É terapia para poder ajudar. Então, essa cobrança faz com que você coloque o seu corpo em um estado de alerta. Como a ansiedade também entra muito nisso, tá? A ansiedade é aquela preocupação com o futuro. Então, a preocupação com o futuro traz muito o transtorno de ansiedade generalizada. E aquela mágoa e sentimentos do passado traz muito para a depressão, humor deprimido. Quando junta essas duas coisas, é associado ao estresse, e muitas vezes as pessoas acham que estresse é somente o excesso de trabalho. Você pode ser uma dona de casa e se estressar. E está sob estresse. Você pode ser só um estudante e você está sob estresse. Você pode ser uma pessoa que só vai para a academia ali uma vez ao dia e você pode estar sob estresse, porque o estresse depende de como a gente encara as coisas, Sim. as nossas emoções. Não é só o estresse de excesso de carga de trabalho, não, que as pessoas trocam muito isso. Então, se você está sob estresse, então está naquela coisa de fuga, luta, as nossas células, elas não entendem o que é emocional e o que é real. É uma coisa até que a gente estava conversando. As nossas células, o nosso cérebro não entende isso. Se você já criou ali o pensamento de uma coisa, de algo iminente para acontecer, o seu cérebro ele já está ali. Ele já está ali na luta e fuga, né? Já está. No mecanismo de defesa total. Pico de cortisol. Por quê? Precisa de um pico de cortisol que é para a sua glicose subir e você ter a energia no músculo para fugir daquela situação. Para fugir ou lutar. Ou lutar, Fuga ou luta. Adrenalina sobe. Noradrenalina sobe. Dopamina sobe e esgota, porque dopamina a gente tem pouco. E aí aquilo que as pessoas falam, né? Eu tenho que matar um leão por dia. É exatamente assim que o corpo se sente, numa situação de estresse. Como se a gente, de fato, estivesse tendo que matar um leão ali, fisicamente. Exatamente. Só que se você mata um leão todo dia, uma hora o leão vai te matar, que você não vai aguentar manter esse ritmo. Então, quando fica excesso de estresse, a sua glândula adrenal, ela entra em falência. E aí, eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. Você vem em uma situação de estresse, então você fica estressado, mas você vai na luta ali, vou na força do ódio, mas eu vou. A glândula adrenal, cortisol, ela responde. Tá estressado, vamos lá, cortisol, ele vai aguentar, vamos lá, vamos para cima.
Chega um momento, você continua com aquele estímulo de estresse, o sono também está desregulado, dieta e treino também não está acontecendo. Aí o que a glândula faz? Não aguento mais, vou parar de produzir, porque ela entra em falência mesmo. Se a gente não usar o músculo toda hora, o músculo não fica cansado, a glândula adrenal, ela acontece a mesma coisa. Aí ela não produz nem o cortisol necessário. Daí você entra em fadiga, esgotamento. E o esgotamento é pior do que o estresse. Ô, Fábio, e é interessante você falar isso, porque a gente associa essa questão assim, dessa questão da saúde, de tudo isso, apenas à obesidade. Mas tem pessoas que estão aí magérrimas, vivendo a situação dessa de estresse, com a saúde comprometida e que nem se dão conta disso. Eu tô legal, meu peso tá ok e tal, mas e a qualidade de vida, e sua rotina, e seus hábitos, e seu sono, e o estresse do seu dia a dia? Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Impacta bastante. Isso, estresse não tem a ver, tem relação, mas não é uma condição obrigatória você estar com o percentual de gordura, seu corpo está fora ali do que é o normal. Independente do seu corpo, tem a ver com seu estilo de vida. Exatamente, o estresse ele impacta mesmo. E eu tenho vários pacientes que, se você olhar, o corpo é perfeito, o percentual de gordura está em 12%, o percentual de massa magra está batendo 80%, o corpo está perfeito. Mas só que vive sob estresse intenso que precisou corrigir. Aí a gente entra com tratamentos. Aí a gente faz adaptógenos. Adaptógenos, eles funcionam reequilibrando ali a glândula adrenal, fazendo com que ela volte a produzir o cortisol necessário. E evita com que o cortisol também suba mais do que o necessário. A gente consegue corrigir o hormônio cortisol. Na cabeça a pessoa também precisa, porque a gente recupera a glândula adrenal. Inclusive a gente faz muito vitamina C, zinco, coenzima Q10, a gente faz venoso, que faz a glândula adrenal retomar a produção dela, recupera a glândula adrenal, que é quem produz o cortisol, a adrenalina. Só que se você continuar com aquele mesmo estímulo, vai dar uns 6 meses e você vai falir a adrenal de novo. Precisa corrigir o que está causando. O fator que dá o start no estresse. E o esgotamento, ele é muito pior do que o estresse, tá? Muito pior. Eu pego diversos pacientes com esgotamento. Compulsivos, perda de massa magra, nem aquela motivação, sabe, do paga-boleto, nem isso ele consegue. Principalmente para o homem. Para a mulher, quando ela fica em casa, o impacto é grande, mas não é tão grande o quanto eu vejo nos homens, o fato dele chegar no esgotamento e não ir trabalhar. Aquela coisa da masculinidade, do homem ser o provedor, e você só tá bem se você tá trabalhando. Sim. Eu me dei conta, até eu mesmo, um dia desse. Eu tenho uma doença inflamatória intestinal, retocolite ulcerativa. E aí eu precisei ficar internado, tive uma inflamação muito grande, por isso que eu falo, a minha adrenal ela sofre também. E aí eu falei, não, eu já tô ótimo, já voltei a trabalhar. Na minha cabeça, a minha condição de saúde era conseguir voltar a trabalhar, então eu tô saudável. E na verdade, não, a saúde é muito mais além do que você voltar a trabalhar. Então isso para o homem pesa. Então, quando eu vejo pacientes chegando, quando eu vejo os homens que eles entram em esgotamento da adrenal... O impacto que traz para a família, né? É muito grande. Não, e o emocional do homem também vem muito ruim, que aí ele vem com um metabolismo ruim e ele vem para baixo, porque aí a libido vem baixa, cansaço. O que a pessoa sente? Fadiga, cansaço, queda de cabelo. Mulheres, às vezes, tem uma coisa que é importante, perde aqui o canto da sobrancelha. Esses pelozinhos aqui do canto da sobrancelha perde, é muito comum. Aí a pessoa fica um pouco explosiva. Sim. Ela tá para baixo, mas ela fica explosiva. Por quê? Cortisol faliu. Aí depois, se o cortisol está em falência, quem vai responder é a adrenalina e noradrenalina. E a adrenalina é explosão. A adrenalina não quer saber a consequência. O cortisol é mais equilibradinho. Sim. Ele estressa, mas estressa com consciência. E a adrenalina não. Então, uma pessoa com esgotamento da adrenal, sem cortisol, ela é mais explosiva, ela fala, se arrepende. E a libido fica baixa. A pele também fica ruim. Tem uma tendência à retenção, inchaço. Então, muda vários aspectos. Então, quando você começa com o controle de estresse, isso tudo se ajusta. Lógico que lá no Instituto a gente tem esses tratamentos, mas a pessoa precisa. Meditação,
é muito bom. Terapia é extremamente importante. Às vezes as pessoas ainda têm um pouco de preconceito com terapia. Isso é uma bobagem tamanha. Sim. Terapia, todo mundo devia fazer, 10 aninhos de idade. Todo mundo, até porque os pais, até querendo acertar, eles erram. Sim. Então, perto de 10 anos, todo mundo na terapia bonitinho, pelo menos 2 vezes no ano, para poder se organizar. Sim. Então, terapia, mindfulness, o poder do agora, sim, sabe? Viver o momento presente. Viver o momento presente, questão empresarial, às vezes delegar. Sim. Isso tudo faz parte do controle de estresse. Sair das telas também, a mesma coisa que faz da higiene para o sono, sair das telas, ler um livro, colocar, porque aí você chega em casa, aí você abre no jornal. Aí tá lá, tem a guerra, sim, todo respeito com a guerra, inclusive, tomara que acabe logo isso. Tem guerra, lá no Rio de Janeiro também é bravo, lá no Rio de Janeiro o jornal derrama sangue, matou 2, um outro foi assassinado, estupro. Então você fica ali alimentando a sua mente com essas notícias, sim, o seu cérebro ele vai captando, até porque aquilo não aconteceu com você, mas a sua emoção ela é real. Sim. A sua emoção no cérebro ela aconteceu. Sim. Então se você vai se alimentando assim, então você vai alimentando essa cadeia de estresse. Então, o estresse, quando você consegue dominar isso e ir equilibrando, você consegue ir juntando e você observa que muitas das coisas que eu falei para o sono serve também para modular o estresse. Muitas das coisas que eu falei para sono e estresse serve também para dieta e atividade física. Sim. Então, quando você reequilibra, quando você toma essa decisão e você tem uma pessoa ali também para te apoiar, a coisa flui e você atinge ali de verdade potencial energético, menos procrastinação, mais vitalidade, mais performance, emagrecimento para quem está obeso, sobrepeso, e para quem não está também, para quem quer perder uma gordurinha também, sim, tá? Só tem uma pochetezinha, sim, também vai fazer parte. Se você tem um cortisol também organizadinho, você vai acordar mais disposto, vai mais para academia. Então tudo se combina. Sim. Então, gente, não tem uma coisa só. Não. Na verdade, é um conjunto de coisas, né, que precisa ser realmente mudado ali na rotina, ajustado, sim, no nosso corpo com a ajuda de um profissional, para que a gente possa alcançar esse nível de qualidade de vida, importante, de desempenho físico, mental, emocional. É um conjunto de coisas, né, Fábio? E quem precisa do apoio nesse processo pode contar com o Instituto Fabioney no Rio de Janeiro e em Feira de Santana. A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo os links do Instagram, os contatos. E, Fábio, eu quero te agradecer muito. Essa conversa foi muito importante, né? Para que a gente tenha esse olhar realmente para o nosso corpo, como essa máquina tão incrível, mas que precisa de manutenção, precisa de cuidado, né? Tem uma revisão. Então, só para a gente finalizar, um recado rápido, para que a gente possa realmente mudar os nossos hábitos e ter uma qualidade de vida e uma performance melhor na nossa vida como um todo. Eu quero dizer para vocês que o primeiro passo é você acreditar no processo. Acredite no processo, deixe de lado as frustrações que você já viveu, preocupe menos ali com o que o outro vai achar. Siga seu processo. Se você precisar de ajuda, não tem vergonha de procurar ajuda. Faz parte, essa responsabilidade, essa carga necessariamente, ela não precisa ser só sua. Existem pessoas para dividir isso contigo. Existe uma vida melhor te esperando. Não se acostume com pouco. Existe mais, existe abundância te esperando. E a gente está aqui para te ajudar e que você encontre, desvende aí o seu caminho para a vitalidade. Ai, gente, bacana, amei esse papo. Muito bom. Captei aqui várias dicas para essa mudança de estilo. Eu tentei resumir, porque cada tópico, acho que eu falaria umas 2 horas. Dava pra gente desdobrar muito mais aqui esse tema. Dava uns 4 episódios. Mas foi muito bom, eu espero que vocês também tenham gostado. Continuem com a gente, compartilhem esse vídeo para pessoas que você acha que vai ser útil esse tipo de informação. E até o próximo Range Talks. Tchau, tchau!